Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem fome de Bíblia, diga graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro a qual escreveu Jeremias, capítulo 18, parágrafo 1 em diante. Enquanto você se localiza, me chamo Evangelista Sérgio Moraes, congrego na Igreja Pentecostal Deus é Vida, Terra de Vitória, se localiza no bairro do Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Eu sou pentecostal. Quem for canela de fogo, vem comigo no glória. Satisfatório, uma honra imensa estar fazendo exposição da palavra com o grande pregador do Brasil, Raik Carmelo, né? Agradeço a Deus que Deus um dia, quando me tirou do pecado, Ele disse: um dia te tirarei do monturo e te colocarei para se assentar no meio dos príncipes. E hoje, uma dessas vezes, se cumpre essa profecia na minha vida. Creia que ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Quero agradecer a oportunidade ao pastor presidente, o anjo da igreja, pastor Robert, e sua digníssima esposa. Receba um forte abraço do meu pastor presidente, Ari Gomes, e a digníssima esposa, vice-presidente Elizabeth Silva. Todos os príncipes de Deus recebam um abraço, os ministérios, todos, com grande carinho. Meu amigo pastor André Ramos, do Rio das Ostras, e o canal de bênção para minha vida, evangelista Lailson, que não pôde estar hoje, mas aprove a Deus estarmos aqui. Quem achou, diga: eu tenho fome de Bíblia. Diz assim o texto, só um pouquinho baixo para mim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Parágrafo 3º. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Parágrafo 4º. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do Senhor. Você glorifique a Deus, me ouve 20 minutos. Estou fazendo exposição de um texto de um dos profetas maiores, por nome Jeremias. Viaje comigo nessa história. Jeremias foi um profeta que nasceu em Anatote. Antes dele ter sido chamado para o ministério profético, foi levantado e consagrado e escolhido antes da formação do seu ventre. Capítulo 1. Ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ponto. Capítulo 1 ainda, ele ainda vai fazer um cumprimento de uma profecia. No capítulo 1, Jeremias, o que tu vês? Vejo uma vara de amendoeira. Esta vara de amendoeira, ela simboliza Israel sendo castigada pelas mãos de Babilônia. Escute bem isso aqui. 22 anos antes do exílio babilônico, Jeremias foi levantado com um propósito. Que propósito era esse? Propósito da verdade de pregar para um povo que já estava corrompido, para dentro do templo. No capítulo 1, Deus indaga Jeremias, Deus indaga a Deus dizendo: ainda sou uma criança, não sei o que falar. Aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, nunca diga que tu és uma criança, somente entra lá e diga que eu quero que tu fale, abra tua boca que eu vos encherei. Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote do templo, e nesse tempo que Jeremias, ele nasceu, ele foi consagrado por Deus. Jeremias, com 18 anos de idade, tem um chamado, e Deus começa a ilustrar com esse profeta da verdade, a qual no capítulo 20 ele vai entrar num templo e vai profetizar para o sacerdote cabeça do templo, por nome Pazu, profetizando a verdade que Deus entregaria todo esse povo na mão dos estrangeiros. Eles, por não aceitarem a verdade, pegaram Jeremias, prenderam no pau de arara e deram uma surra nele. Jeremias já começa a sofrer por causa da verdade. Por quê? Profeta quando chega não é aceito. Profeta quando chega já tem carinha feia, já tem biquinho. Mas Deus não te chamou para ser intimidado por ninguém. Deus te chamou para falar aquilo que Ele te chamou para dizer. Ou seja, Jeremias começou no seu ministério profético com 22 anos antes do exílio babilônico. Com 18 anos de idade, Jeremias tem essa responsabilidade de entrar para o povo de Judá e Jerusalém e profetizar contra eles. Por isso que Jeremias não foi aceito. Jeremias, em 3 datas que existiram, que marcaram a história de Israel. Que datas são essas? Ano 606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Foram 3 baques babilônicos dentro de Israel. Escute isso aqui. As tribos de Israel já vieram se corrompendo desde o tempo dos reis, desde o tempo da monarquia dos reis.
Escute isso, e o coração de Deus já havia se entristecido com toda Israel. Israel quebrou uma aliança que foi feita desde o Egito, quando eles saíram de lá. Que aliança era esta? Quando eles andavam, era nuvem de dia. E quando eles iam, quando o que guiava eles pela frente, era uma rocha que dava água para eles beber de dia e de noite. E de noite, para não passar frio, era uma coluna de fogo, que ainda além de proteger deles daquilo que fazia frio de noite, ainda protegia dos escorpiões e das serpentes que saíam do deserto. Escute bem isso aqui. Agora Israel vai quebrar aquela aliança que foi feita com Deus, com todo o hebreu. Escute isso aqui que eu vou te dizer. Quando eles quebram essa aliança, começando a adorar outros deuses amorreus, os deuses de fora, quebraram o preceito de Moisés. Que preceito de Moisés era esse? Se casar com outras mulheres de outros países estranhos, que adotaram outras normas e outras linguagens de outros deuses. Os deuses aramaicos, que vieram de fora, por nome Baal, Zebu, Azera, Asterote e Moloque. Moloque foi um dos deuses, um demônio que veio lá de fora, né? Que eles começaram a consagrar e entregar seus filhos no altar. Manassés, que reinou 55 anos em Israel, ele entregou o seu próprio filho como sacrifício vivo para esse demônio chamado Moloque. E Deus já havia se entristecido com toda a nação de Israel. Deus pega Jeremias no capítulo 18 e começa a ilustrar com ele. E que ilustração é essa? Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Escute bem uma coisa. E a casa do oleiro na parte mais baixa não é para Jeremias descer e nem se colocar de joelho. Ele está pedindo para Jeremias descer na parte mais baixa geográfica de Jerusalém, que é o Vale de Quenom, onde ficava o monturo, a argila, o resto do barro e o lixo. Mas pregador, por que você está dizendo isso para mim? Que ele tem que descer aonde está o lixo? Por que Deus estava lá querendo tratar com o monturo, com o resto de barro? Por quê? Deus entende que o homem foi criado do barro desde o começo. E por isso ele começou a ilustrar com Jeremias. Jeremias capítulo 18. E o vaso que se fez quebrado nas mãos do Senhor, e a mão do oleiro que já estava estendida. Ou seja, Deus estava ilustrando com Jeremias a nação de Israel, que estava toda quebrada, e as mãos que simbolizava, a mão do oleiro que simbolizava Deus, que ainda não desistiu de quem estava quebrado. Parece que eu estou falando com alguém que já pecou o mês todo, já pecou o ano todo, chegou aqui todo quebrado, mas a mão do oleiro está estendida para começar a refazer alguém aqui nessa noite. Se você vem da tua casa para adorar a Deus, você está entendendo o propósito, Ele vai te refazer nessa noite. Quem adora Ele? Quem adora Ele? Quem adora Ele? Deus começa a ilustrar com Jeremias no Vale de Quenom. Quando ele desce, a mão do oleiro já estava trabalhando. Isso quer dizer o quê? Você está aqui, mas a mão do oleiro está lá na biqueira, guardando teu filho, guardando tua filha. Você está aqui, mas o varão está lá, já fechou a sepultura, já fechou, já cortou o laço. Você não precisa ver, mas a mão do oleiro já está trabalhando ao teu favor. Quando ele desce e o vaso se quebrou. Observe comigo, é paradoxal falar que Deus amassa e quebra alguém, porque o propósito do oleiro não é amassar e quebrar ninguém. O propósito do oleiro é refazer aquilo que foi quebrado. Escute isso, para Israel se quebrar, Deus entrega na mão de Babilônia. Babilônia foi um dos maiores impérios que foram levantados no Oriente Médio. E o Oriente Médio é o berço da humanidade. Desde o Oriente Médio, desde a geração de Noé, Noé gera Cuxé, gera Cã, Cã gera Cuxé, Cuxé gera Nimrod. Nimrod foi o patriarca de Babilônia. E dentro desse texto que vem na história de Babilônia, vieram os grandes maiores homens de Babilônia. Merodach, que foi elegido pelo código Hammurabi como Merodach Marduk. Marduk é o deus pagão de Babilônia. E por ele ser elegido como Hammurabi, pelo código Hammurabi como deus Marduk, Merodach Marduk foi o homem que construiu a metade das maravilhas de Babilônia. Escute isso aqui. Quando ele foi levantado, surgiu um outro homem mais poderosíssimo dentro de Babilônia, por nome Nabopolassar. Esse homem foi o homem que venceu em Gran Canyon a guerra contra o Egito e contra a Síria. No ano 722, a Síria foi entregue, Deus entregou Israel na mão da Síria e ela acabou com 10 tribos de Israel. Escute isso aqui, agora pela desobediência no ano 606, Nabopolassar morre e Nabucodonosor ele assume o reinado e dá uma ordem a Nabuzaradã para que dê o primeiro ataque dentro de Jerusalém. Escute isso aqui, que isso aqui já vai ficar gostoso. Quando eles entram, eles levam 10.000 judeus prisioneiros, quebram os muros de Jerusalém, quebram o templo de ouro, que em 2 Crônicas 5,14, que a glória dele da inauguração foi tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque os seus pés tremiam. Escute isso aqui que eu vou aplicar com força, porque um dia o sonho de Israel foi todo quebrado, mas Deus olhou para ele: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu vou te mostrar o sonho de Israel quebrado, mas eu vou te revelar a mão do oleiro refazendo o sonho que um dia foi quebrado. É
mentira, olha para mim, é mentira do diabo dizer que você é resto, que você é lixo, que você não é ninguém. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu vou entregar porque eu respeito a homilética, eu tenho um grande homem de Deus para ouvir. E quando Jeremias desce, o vaso se... Observe comigo. Deus não quebra ninguém. Somos nós que se quebramos com nossas atitudes. Observe comigo. Quem faz aliança com quem não é para fazer, se quebra sozinho. Quem anda com quem não é para andar, se quebra sozinho. Quem namora quem não é para namorar, se quebra sozinho. Quem fica com um, com o outro, de beijinho e abraço, se quebra sozinho. E Deus não é responsável pelas suas irresponsabilidades. Então, nessa noite, o oleiro está com a mão estendida para refazer quem se quebrou. Recebe, 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 recebe. Recebe, estende sua mão agora. Pega, 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 pega. Quem é da marcha, entra na marcha. Porque sabe o que significa ética? Se comportar conforme o ambiente. E o ambiente é para quê? Para dar glória, para marchar, para pular, para saltar. Se tu é da ética, entra na ética. Entra no glória, entra no aleluia. Três minutinhos já estoura meu horário. Escute isso. Quando Nabopolassar morre, Nabucodonosor assume o reinado, dá o primeiro corte babilônico, ele leva 10.000 e foi separado 2 levas. Israel já estava quebrado nas mãos de Deus. Mas a intenção de Deus em Jeremias capítulo 25, versículo 11, é uma profecia de Jeremias que Deus entregaria 70 anos. Repita comigo, 70 anos. O povo de Israel nas mãos do povo pagão, de outros países. Mas observe comigo, sabe qual a raiva do teu inimigo? É que esse cativeiro vai durar pro resto da tua vida. Sabe o que o teu inimigo está pensando? É que Deus te colocou no próprio cativeiro e esse cativeiro vai te matar. Mas, para a graça de Deus, no ano de Esté, se cumpriu a maior profecia, que quando Isaías disse, Ciro será o meu grande homem, o meu grande pastor. Quando Ciro entrou com a Pérsia, surgiu o maior reviravolta, porque Israel voltou para casa, Israel voltou para casa, e aquilo que estava quebrado, a mão do oleiro refez, 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 refez. Você aplaude ao Senhor nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD. Gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.